Muita gente me pergunta, teacher, quando utilizar to e quando utilizar for? Qual a diferença entre to e for? E de fato esse é um dos assuntos que mais podem confundir você na hora de aprender inglês. E se você ficar nesse vídeo até o final, eu garanto que você vai aprender de uma vez por todas sobre esse assunto. E se você não me conhece, o meu nome é Thaís, eu sou a Teacher Thaís, há mais de 10 anos ajudando diversos alunos a conquistar a fluência no inglês. E nesse canal eu trago diversas dicas, desafios e aulas sobre o idioma. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. To e for, eles fazem parte de um assunto polêmico no inglês, que muita gente tem dificuldade, que são as prepositions, ou preposições. Então, basicamente, a gente utiliza preposições no inglês para indicar, pode ser horário, indicar local, indicar direção, indicar benefício, várias outras coisas. Então, tanto to quanto for são duas preposições, porém, elas têm muitas vezes o mesmo significado, que seria o para, mas nós utilizamos em situações completamente distintas. Então, vamos lá. A preposição to nós utilizamos em alguns casos, como por exemplo, direção. Eu quero dizer que eu estou indo para algum lugar, tá? Direção, destino, enfim. Por exemplo, eu vou para o Canadá, ok? Então, I'm going to Canada. Eu utilizo to para indicar essa direção, esse destino para onde eu estou indo. Geralmente, o to está ligado a uma movimentação, seja ela física de fato ou apenas figurativa. Por exemplo, ela me deu o livro. Como eu diria isso em inglês? She gave the book to me. Então, esse to me indica essa movimentação, né, que ela deu para mim. Então, também é uma forma de utilizar o to. Outra forma bastante comum é que antes de um verbo de ação, quando a gente quer colocar esse verbo no infinitivo, ou seja, quando ele não está conjugado, por exemplo, o verbo puro, andar. Andar em inglês é to walk, tá? Correr, to run. Então, a gente utiliza esse to antes do verbo para indicar que ele está no infinitivo, ou seja, que ele não está conjugado com nenhum pronome, tipo eu corro, eu danço, eu ando. Não, é andar, correr, dançar. To walk, to run, to dance. Já a preposição for, ela é mais utilizada no sentido de benefício. Por exemplo, eu comprei tal coisa para você. I bought it for you. Por que eu uso for e não to aqui? Porque o for, ele traz essa ideia de benefício, como eu falei. Então, se eu comprei algo, é algo que eu estou beneficiando alguém, ok? Então, eu também vou utilizar o for. A gente também usa o for para indicar duração de tempo. Por exemplo, se eu quiser dizer que eu dou aula de inglês por 10 anos, há 10 anos, que seja, eu vou utilizar o for para indicar essa duração de tempo. Então, eu diria algo como I've been teaching English for 10 years. Então, a gente sempre vai utilizar o for, nesse caso, nesse sentido de duração de tempo. E aí, também existe uma lista de expressões que são fixas, que o uso do to ou do for são fixas para aquelas expressões em específico. Por exemplo, look for, procurar. Eu sempre vou usar look for, eu nunca vou dizer look to, por exemplo. Ask for, work for. Então, são expressões que a gente sempre vai utilizar junto com o for. E aí, por exemplo, para a gente entender bem certinho a diferença ali do to e for no sentido de destino, benefício, se eu disser a seguinte frase, I wrote a message to her. I wrote a message to her. Basicamente, significa eu escrevi uma mensagem para ela. Ou seja, direcionado para aquela pessoa. Então, lembra, quando eu falo de destino, de direção, não é somente algo de um local. Pode ser para uma pessoa, destinado, direcionado, ok? Essa mesma frase, se eu utilizar o for, vai ter um contexto totalmente diferente. Se eu disser, I wrote a message for her, eu, na verdade, estou dizendo, eu escrevi a mensagem por ela. Então, é diferente de falar eu escrevi a mensagem para ela do que por ela. Então, tudo vai depender de quê? De contexto.
E sim, gente, eu compreendo que é complicado de entender essas diferenças logo de cara. Não vai ser apenas assistindo um vídeo de 5 minutos, 6 minutos que você vai aprender isso. Para você de fato aprender, você precisa fazer exercício, praticar, tentar conversar com alguém, inclusive procurar assistir coisas em inglês, séries, filmes que tragam ali esses contextos diferentes que eu mostrei para vocês aqui em alguns exemplos. Então, uma boa maneira de você começar a praticar é, por exemplo, se inscrever no meu canal, não perder os vídeos que eu solto aqui, me seguir lá no meu Instagram, porque lá eu também trago algumas dicas rápidas no dia a dia e, principalmente, acessar o meu site que vai estar aqui na descrição, porque nesse site eu tenho um blog onde eu coloco lições muito mais aprofundadas para vocês aprenderem inglês e, o melhor, de graça. Então é isso, gente. Para testar seu conhecimento, comenta aqui embaixo 2 frases, uma usando to e uma usando for. E vejo vocês no próximo vídeo.